Gente, eu vou pontuar a partir daí, prestem atenção, tá? Eu estou com foco aqui na minha frente, no telão, estou olhando ali, eu vou ler e pontuar algumas coisas para facilitar o entendimento, porque o Sanat Kumara é um daqueles mentores extrafísicos bem iniciático, com aquela atmosfera do Velho Egito, da Velha Índia, da Velha Grécia, aquela postura mais clássica que não admite leviandade no estudo espiritual, nem falta de profundidade, nem mimimi de estudantes espirituais. É coisa séria, profunda, que chama para o discernimento sempre. Então vamos lá. Pensamentos negativos não prejudicam somente a nível mental. Eles também se instalam no corpo e prejudicam os órgãos. E é por esse motivo que os iniciados de todos os tempos sempre insistiram no combate ao ego inferior e seus asseclas contumazes, como orgulho, medo, egoísmo e maldade. O único remédio eficaz é a sinergia de dois elementos vitais na consciência, que são discernimento e amor em todos os procedimentos. Pessoal, pensamentos negativos, eles criam uma atmosfera em volta da aura da cabeça, refletindo o corpo mental da gente, cheia de formas pensamento daquilo que a gente está pensando. Então, quando você está ruminando pensamentos negativos, muitas vezes em looping, a aura da cabeça fica cheia dessas formas mentais negativas. É claro que alguém dentro de um contexto espiritual vai falar, manter uma atmosfera negativa na aura da cabeça é ruim para a parte psíquica e mental, não é isso, Eudes? Entretanto, a gente sabe hoje, até pela medicina clássica, da influência psicossomática. Tudo que a gente pensa pode ter uma influência no soma, no corpo humano da gente. E a medicina chinesa já falava da influência das emoções e pensamentos nos órgãos há muitos séculos antes. Já se falando, por exemplo, pulmão acumula tristeza, a rim acumula medo, fígado acumula raiva, o sistema baço, pâncreas e estômago acumula ansiedade e o coração a má intenção. Então já se falava nisso, eu disse, há muito tempo. Então, no sentido espiritual, acumular pensamento negativo e permitir que eles fiquem, não combatê-los, vai manter um clima ruim psíquico. Isso pode atrair outras formas mentais deletérias ou entidades negativas que estão no mesmo padrão. Até aí, já é um prejuízo psíquico. Só que a informação do Sanat Kumara, ele fala, eles também se instalam no corpo e prejudicam os órgãos. E a medicina chinesa antiga claramente afirma isso. Conclusão, pensar coisa ruim não afeta você somente espiritualmente, afeta fisicamente também, porque vai envenenando energeticamente os órgãos e isso pode repercutir como problemas físicos à frente. Correto, Eudes? Certo. Vamos lá então, para o 10º. Pulou. Pés enlameados de arrogância não podem pisar no átrio do templo iniciático do coração. Eudes, o verbo inir significa ir para dentro. Então, nas estruturas antigas, clássicas, iniciáticas, se você quisesse estudar a parte espiritual, você teria que entrar numa estrutura, um templo, onde se ensinasse as artes espirituais. Você teria que ir para dentro. Então, vem do verbo ini, ir para dentro. Foi daí que surgiu a expressão iniciado, iniciação. O neófito vai passar pela iniciação, se tornando iniciado dentro daquela tradição, até se tornar um mestre daquela tradição por hierarquia e aprofundamento. Então, a expressão iniciação, que são as provas que o neófito passava e se tornando iniciado, iniciação e iniciado vem do verbo ini, ir para dentro de uma estrutura onde você aprende as coisas. Com o tempo, você vai aprender que o verdadeiro ini é entrar no próprio templo do coração e se autoconhecer, que é ir para dentro. Agora, olha o que o Sanat está falando. Pés enlameados de arrogância não podem pisar no átrio, na entrada do templo iniciático do coração. Alguém arrogante, Eudes, pode até entrar numa estrutura iniciática e intelectualmente acumular conhecimento, mas pode não ter amor no coração com aquilo, cara. Isso mostraria o quê? Um estudante dentro da iniciação extremamente arrogante, principalmente com alguém de um grau inferior ao dele, que ele pisoteia e humilha. A gente vê isso fora desse contexto, com pessoas que estudam temas espirituais ou conscienciais, que se acham superiores aos outros
porque tem mais conhecimento e humilha o que sabe menos, em vez de ajudar o outro também a saber, clareando para que o outro também cresça com aquilo e todos melhorem, né? Então, sempre há o alerta de que a arrogância impede a entrada no templo do coração. E tem muito estudante espiritual que vai pela arrogância, se acha especial. E uma coisa, Eudes, estudante espiritual do lado de lá, quando chega nas cidades extrafísicas, é chato pra caramba, porque quer atendimento especial dos mentores. Tipo assim, ó, estudante espiritual mimizento, lamentoso. Tipo, eu ajudei tanta gente lá embaixo, como é que os mentores não estão me dando tanta atenção? Poxa, eles têm outras coisas para fazer. Ah, eu era estudante espiritual, como que eu não tenho uma proteção extra? Você sabe, exigindo. Achando que pode ou tem que ter Exato, só porque tem algum conhecimento um pouco a mais. Isso é uma besteira, uma armadilha do ego de nós todos, e a gente tem que estar sempre consciente disso para não cair. Eu, particularmente, acho isso aí absurdo. Tá? A pessoa utilizar conhecimento para humilhar o outro, no sentido assim, amarrotar e mostrar que o outro não sabe. Não, use a informação para clarear, esclarecer. Por exemplo, esse programa aqui, esclarecimento espiritual. Eu estou tentando ajudar com o que eu sei os outros estudantes espirituais que estão assistindo, mas não tem ninguém superior ou inferior. Tem 8 bilhões e meio de pessoas ralando na Terra, e o estudo espiritual, para todos nós, é uma abertura para o infinito, que é a grande riqueza para atravessar uma vida. Mas daí achar que está melhor do que o outro que não sabe, você está de sacanagem, eu não consigo conceber algo assim. Então o alerta dele ali é maravilhoso. 11. Pessoas com intenções pusilânimes e escravas de desejos mesquinhos são refratárias à responsabilidade e ao aprofundamento consciencial que os temas espirituais merecem. Parece que a maturidade espiritual as assusta intensamente. Parece que elas têm medo do divino que mora dentro delas mesmas. Eudes, ali já é outra coisa. Pessoas com intenções pusilânimes ou negativas, o que elas querem fazer no estudo espiritual, cara? Despertar a consciência ou vai tentar usar o conhecimento para manipular o outro? Né? Que é, no caso, a intenção pusilânime, ou fazer do estudo espiritual uma brincadeirinha mística, sem profundidade, onde ela estuda aquilo, mas não cresce, não desperta, não melhora o caráter dela. Então, tem muita gente que milita nos meios espirituais, mas sem aprofundar. Fica só por cima, sem aprofundar e sem... Só vampirando. Só vampirizando, e não mergulha dentro dela para trabalhar ela própria e vencer a si própria. E quando você fala nisso, algumas recuam na hora, porque para elas estudos espirituais é brincadeirinha mística. Vamos lá.